Olá, eu sou o Ricardo Coelho e vim conversar com você sobre a tributação dos lucros e dividendos. Essa tributação chegou agora com a conversão do projeto de lei em lei. O projeto de lei 1087 ficou famoso nas últimas semanas, que era o projeto do governo para mudar a tributação do imposto de renda. Esse projeto foi sancionado na última quarta-feira, no dia 26 de novembro, transformado em lei, que é a Lei 15.270 de 2025. O que essa Lei 15.270 de 2025 traz de influência para nós que somos empresários? Qual é o impacto no nosso imposto de renda, qual é o impacto na nossa distribuição de lucros? Eu vou explicar tudo isso para você. Bom, o projeto de lei 1087, ou a lei 15.270 de 2025, ele traz uma isenção de imposto de renda para as pessoas físicas que ganham até R$5.000 por mês. Essa isenção já é aplicada a partir de janeiro de 2026. Então, a partir de janeiro de 2026, quem ganha até R$5.000 por mês está isento do imposto de renda pessoa física. E quem ganha de R$5.000 a R$7.350 por mês tem uma tributação de imposto de renda reduzida. Acima de R$7.350, ele passa a ter ali uma tributação normal de 27,5%, como sempre foi o imposto de renda para a faixa mais alta. Para compensar essa isenção para até R$5.000 e essa isenção parcial para quem ganha até R$7.350, o governo passou a tributar o que ele chama de altas rendas. Ele cria uma nova modalidade do imposto de renda chamada IRPF-M, Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo. Esse imposto de renda pessoa física mínimo visa repor para o governo o que ele vai deixar de arrecadar, criando a isenção para quem ganha até R$5.000 ou parcial até R$7.350. Como é que funciona esse IRPF-M e quando ele vale? Ele começa a valer a partir do ano base de 2026, onde a gente vai prestar conta lá no Imposto de Renda Pessoa Física 2027, referente ao ano de 2026. E esse IRPF-M vai ter uma alíquota a partir de 0% para quem ganha até R$600.000 por ano, e essa alíquota vai aumentando gradativamente até 10% para quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano. Então, se eu estou na faixa de até R$600.000 por ano, eu não tenho IRPF-M. Se eu ganho entre R$600.000 até R$1.200.000, eu vou ter o IRPF-M variável de 0, R$600.000, até 10% em R$1.200.000 e acima de R$1.200.000 sempre 10% da minha renda total. Então, se eu tiver, por exemplo, ganhando R$660.000 no ano, eu tenho 1% de IRPF-M. R$720.000 por ano, eu tenho 2% e assim até R$1.200.000 com 10% de IRPF-M. Basicamente, a apuração do imposto de renda vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter uma apuração do ajuste anual normal, como a gente sempre fez, com as deduções, etc., com a renda tributável, renda isenta, renda de tributação exclusiva, e a gente coloca ali o desconto simplificado ou as deduções legais e apura o nosso imposto de renda no chamado ajuste anual. Isso vai continuar acontecendo, mas nós vamos fazer uma segunda apuração para quem está acima desses R$600.000, né? A partir de R$600.000 por ano. Nessa segunda apuração, ele vai trazer todos os rendimentos da pessoa física, não importa se tributável, isento, tributação exclusiva. Tributação exclusiva é aquele da aplicação financeira, né? Por exemplo. Então, ele traz todos os rendimentos nessa segunda apuração, para daí sim apurar essa alíquota de até 10% sobre essa segunda apuração. Quando a gente tiver a apuração dos dois, as duas versões de apuração do imposto, a gente vai comparar. Se o IRPF-M ficou maior do que o ajuste anual, a gente tem que pagar a diferença. Se não, a gente pede a restituição. Ele só traz poucas exceções aqui que vão ser desconsideradas dessa segunda apuração, que é o IRPF-M. Quais são elas? As doações
recebidas a título de herança, de antecipação de legítima, os ganhos de capital e algumas aplicações financeiras que são incentivadas, tipo LCI, LCA, CRI, CRA, Fundo de Investimento Imobiliário, que é o FII, poupança. Esses rendimentos não vão entrar nessa segunda apuração. Então são poucas exceções: doação e antecipação de legítima, ganho de capital e os investimentos que são incentivados. Muito bem. Essa apuração, então, só acontece em 2027, referente ao ano de 2026. Nós temos o ano de 2026 para reprogramar os nossos investimentos, buscando investimentos que tenham essa isenção, nos que eu citei, para que a gente possa ter ali um efeito menor de impacto de IRPF-M para o ano base 2026. Só que o governo ele não pode ficar esperando até maio de 2026 para repor o caixa dele com a perda que ele já vai ter a partir de janeiro de 2026, isentando as pessoas físicas que ganham até R$5.000 por mês. O que ele fez então? Ele passou a tributar os dividendos. Os lucros e dividendos não eram tributados no Brasil desde 1995, com a Lei 9249. A partir de janeiro de 2026, 30 anos depois, ele passa então a tributar os lucros e dividendos. Como é que ele vai tributar? Quando o dividendo é retirado da pessoa jurídica da empresa e transferido para o sócio, mês a mês. Ele vai fazer uma retenção de imposto de renda, IRPF-M, de 10%, se o valor desse dividendo, se o valor dessa distribuição de lucros superar R$50.000 no mês. Então, até R$50.000 no mês de um CNPJ para um CPF, não há retenção, ok? Se eu retirar mais do que R$50.000 no mês, ainda que eu faça isso em 2, 3, 4 retiradas, não importa, eu tenho que fazer a apuração do mês. Eu tenho a retenção de 10%. Se o total que eu retirei daquele CNPJ para aquele CPF ultrapassar 50 mil. E a retenção vai ser sobre o excedente? Não, a retenção é sobre o valor total. Então, se eu fiz uma distribuição de lucros de R$60.000 no mês, do CNPJ para um CPF, eu vou ter a retenção de 10% de 60 mil, R$6.000 e recebo 54. A empresa recolhe esses 10%, retém esses 10% e recolhe para o governo. Depois, quando a gente fizer lá a declaração de imposto de renda de ajuste anual, quando a gente estiver na segunda apuração falando do IRPF-M, nós vamos demonstrar os valores que já foram antecipados durante o ano de IRPF-M de 10%. Vamos falar um pouco sobre os impactos e as possíveis alternativas que a gente tem nesse curto prazo, porque o governo nos trouxe esse desafio publicando uma lei no dia 26 de novembro, véspera do final do ano e das rotinas que já estavam programadas, das rotinas contábeis que já estavam programadas. Muito bem, vamos voltar um passo aqui. O governo está tributando os lucros que vão ser distribuídos a partir de 2026, mas ele não pode tributar o lucro de 2025, porque senão ele está voltando com a regra que tem que vigorar até o final do ano. Só que ele cria um problema aqui. Ao invés dele deixar um prazo normal para que a gente apure o balanço do ano de 2025, e o balanço do ano de 2025 tem que ser apurado até 31 de dezembro, tem que compreender o período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025. Então a gente teria o direito de apurar o balanço de 2025 e assim definir quais são os lucros que vão ser distribuídos com isenção, fazendo uma ata de aprovação desses lucros, e o prazo normal dessa ata seria 30 de abril do ano seguinte, sempre foi assim. Agora o governo, com a Lei 15.270 de 2025, ele falou o seguinte: olha, para o lucro de 2025 ser isento, você tem que aprovar a distribuição, assinar a ata e registrar dentro do ano de 2025. Ou seja, nós vamos estar ainda com o ano em curso, sem conseguir apurar todos os números, porque é impossível. Como é que a gente vai fechar um balanço antes da data de incidência dele? Assinar a ata e determinar qual é o lucro que vai ser distribuído e para quem. Então, já existe, os órgãos de classe estão entrando, o SESCOM São Paulo entrou com mandado de segurança, impetrou um mandado de segurança para conseguir o prazo de aprovação e registro das atas até 30 de abril de 2026,
referente ao ano de 2025. Então a gente tem aqui algumas alternativas, porque o espaço de tempo é muito curto para preparar uma ata, para ter uma demonstração contábil parcial, que não vai apontar o lucro todo do ano, porque a gente vai estar ainda dentro do exercício, mas para ter essa apuração contábil parcial, produzir a ata, assinar e levar a registro, sendo que a gente entra em recesso para as férias, aí os órgãos públicos também entram em recesso para as férias. Então, que alternativas a gente está aqui sugerindo? Primeiro, se eu tenho saldo em caixa na empresa, muito provavelmente eu tenho um lucro correspondente a esse saldo em caixa. Então, a recomendação é fazer retiradas de lucros até o dia 30 de dezembro de 2025. Aí a gente está garantindo que esse lucro é de 2025 e que ele vai ser isento. Então, antecipar o que puder de distribuição de lucros durante o próprio ano de 2025. Número 2, fazer uma ata, se eu tiver um número expressivo, considerável de lucros. Então, para a gente tentar fazer uma ata, sim, parcial, de uma apuração contábil até 31/10, por exemplo, mas não vai absorver o lucro de novembro e dezembro. E tentar levar essa ata para assinatura ainda em 2025 e, se for o caso, para registro. Número 3, fazer uma ata de distribuição de lucro, sem mencionar o valor do lucro, sem mencionar a destinação do lucro. Isso garante 100% a isenção? Não, mas é uma solução talvez paliativa. A torcida é para que as coisas se confortem e para que o governo defina, né, de uma vez por todas, que a gente poderia então aprovar a distribuição de lucros de 2025 até 30 de abril. Então, número 1, distribuir o lucro. Número 2, tentar fazer a ata com uma demonstração contábil parcial de 2025. Número 3, fazer uma ata padrão autorizando toda a distribuição do lucro acumulado de 2025 entre os anos de 2026 até 28, que é o que a lei determina, e levar essa ata a registro, que a gente não tem 100% de certeza se isso vai ser suficiente. O melhor caminho é que o governo agisse da forma correta e permitisse essa apuração dos lucros de 25 e registrar a ata até 30 de abril. Então a gente tem uma questão importante aqui sobre o lucro acumulado até 31/12 de 2025. Um segundo ponto aqui na Lei 15.270/2025 é a retenção que eu passo a sofrer a partir de janeiro de 2026 sobre as distribuições de lucro que eu fizer do próprio lucro de 2026, então, daquele lucro já apurado e distribuído durante o exercício ainda que parcial. Esse vai ser tributado, como a gente mencionou ali no início do vídeo. Se eu passar de 50 mil por mês de CNPJ para CPF, eu tenho a retenção de 10%. Legal. Alternativas que estão se falando para isso, mas eu acho que tem que ter um certo cuidado para fazer um estudo com um pouco mais de calma e ter certeza dos passos que estão sendo dados. Então, sugerindo algumas alternativas do seguinte: por exemplo, eu tenho uma participação na minha empresa e, ao invés de eu participar como Ricardo, pessoa física, que eu participe através de uma outra empresa, então que eu crie uma empresa de participações minha e transfira a participação na minha empresa, que é do Ricardo, para essa empresa de participações. E essa empresa de participação eu coloco ali a minha esposa, eu coloco ali o meu marido, eu coloco ali o meu filho maior de 18 anos. E aí essa empresa de participações é que participa da minha empresa, que gera o resultado. Na distribuição de lucros da minha empresa operacional para minha holding de participações, eu não tenho retenção de imposto. De empresa para empresa, recebendo lucro, não tem retenção de IRPF-M. Quando eu for distribuir da empresa de participações para as pessoas físicas, ou seja, para mim, para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, eu vou ter o direito de distribuir até 50 mil reais para cada um, sem a retenção do imposto. Essa pode ser uma alternativa, mas envolve ali, claro, outras questões, né? Porque você está trazendo as outras pessoas para participarem da sua empresa e isso tem que ser muito bem avaliado. Só isso resolve? Não. Quando a gente fizer o ajuste anual, a declaração de imposto de renda, eu vou ter que fazer separado. No exemplo que eu estava dando, uma minha, uma da minha esposa e uma do meu filho, colocando esses valores em separados. Para quê? Para eu não atingir lá acima de 600 mil no ano, senão daria na mesma. Eu só deixaria de reter o imposto durante o ano, mas quando chegasse lá no ajuste anual, eu estaria pagando o IRPF-M de até 10% sobre todo esse montante de lucros também.
Uma outra alternativa que tem se falado muito é de passar a pagar mais despesas que são da pessoa física na empresa. Então, ao invés de eu retirar o lucro, eu pago um boleto ali da minha pessoa física, de uma despesa que se refira à minha pessoa física. Esse também pode ser um problema, porque há uma previsão de que o governo considere esses pagamentos como distribuição disfarçada de lucro. Ou seja, eu só estou deixando de tirar o lucro e estou pagando a despesa, porque na verdade eu não quero arcar com o imposto que eu passaria a pagar sobre o lucro que eu retirasse. Então a gente precisa ter muita atenção com as despesas que são da pessoa física e estão sendo pagas pela pessoa jurídica. O ideal é que a gente não tenha isso, que a gente faça um planejamento sem contar com isso, para não cair no risco dessa fiscalização e de que essas despesas que são da pessoa física e estão sendo pagas pela pessoa jurídica sejam tributadas pelo governo, tratando elas como lucros e dividendos e a incidência do IRPF-M de até 10%, retroagindo até a retenção. A alternativa que eu venho sugerir, o meu posicionamento aqui, é que a gente tente fazer retiradas de lucro a partir de janeiro de até 50 mil para cada CPF. Eu sei que não são todos os casos em que isso vai ser possível. Mesmo aqueles em que há uma demanda maior de retirada de lucro, que a gente planeje melhor essas retiradas. Então, tentando fazer a maior parte agora em dezembro de 2025, no qual eu falei, adiantando, porque dentro do ano está isento. Tá? E aí, a partir de janeiro, 50 mil reais por mês para cada CPF, e que eu faça programa para dezembro, que é o último mês do ano, que eu programe para dezembro uma parcela maior de distribuição de lucros, e aí eu só teria a retenção em dezembro. Isso vai me livrar do IRPF-M? Claro que não, porque na soma do ano eu vou estar acima dos 600 mil e vou fazer lá a apuração do meu IRPF-M. Mas pelo menos alivia a questão do meu caixa, ou seja, eu não vou sofrer a retenção de janeiro até novembro, eu não vou antecipar esse dinheiro para o governo. Eu vou sofrer a retenção só em dezembro, que fica mais perto de pedir de volta se for o caso. Lembra que lá no ajuste anual no IRPF-M, a gente pode ter um cenário em que foi retido mais imposto do que eu deva na apuração. E aí eu vou pegar de volta essa restituição do imposto. É melhor ficar um período a menos para receber do que um período longo sofrendo a retenção mês a mês. Então acho que o posicionamento aqui é de tentar fixar as retiradas em até 50 mil, senão não acho que a solução seja fazer novos arranjos societários sem estudar com calma e até mesmo sem esperar o governo também se posicionar sobre esses novos arranjos antes da gente fazer essas alterações. Tá? Se não tiver jeito, contar com esse IRPF-M retido de 10%, em que a gente vai trabalhar com ele da melhor forma lá no ajuste anual 2027, ano base 2026. Muito bem, então o resumo do vídeo é esse: tentar distribuir o lucro até dezembro, o que tiver disponível em caixa da empresa, provavelmente a gente tem lucro correspondente. Se não, a gente tentar fazer uma ata com um lucro aproximado ali, parcial de 2025, apurando até, por exemplo, 31 de outubro. Se não, providenciar uma ata em que a gente tem ali a informação de que todo o lucro apurado em 2025, sem mencionar valor, vai ser distribuído até 2028. A melhor alternativa é que o governo pacificasse essa questão, e isso deve acontecer nos próximos dias, permitindo que a gente faça com calma a apuração do lucro de 25 e a ata até 30 de abril. A partir de 2026, então, retenção se for maior de 50 mil, a sugestão é não modificar o arranjo societário tão rapidamente, mas fazer isso com critério, com cuidado, e esperar também que essas alternativas sejam vistas pelo mercado, que a gente possa entender se é um caminho seguro ou não, e tentar fixar as retiradas em até 50 mil reais por mês de CNPJ para CPF, acumulando uma retirada maior em dezembro. Nos próximos vídeos nós vamos falar lá na frente sobre o imposto de renda ano base 2026, que nós vamos apresentar em 2027. Muito obrigado.